Abra sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 2, apenas o versículo 14. Ouça com atenção o que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto. Uma orientação necessária àquela igreja. Uma orientação totalmente válida para os nossos dias, totalmente válida para as nossas vidas como cristãos. Uma orientação que serve, que se aplica ao nosso viver para que estejamos atentos e sempre passando a nossa vida numa espécie de peneira para vermos se estamos ou não de acordo com aquilo que é princípio, de acordo com a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus. Ouça o que diz a palavra. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Mais uma vez. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Irmãos, o primeiro ponto é compreender quem são os homens naturais. Quem são estes aos quais o apóstolo Paulo faz referência? Quem são os homens naturais? Natural em que aspecto? Irmãos, essa palavra chama-nos atenção para aqueles que ainda não fizeram um compromisso verdadeiro, um compromisso real com o Todo-Poderoso. Esses são os naturais. São aqueles que andam soltos sobre a face da terra, segundo o seu próprio entendimento, segundo as suas vontades, levado por toda sorte, quem sabe, de doutrinas, de pensamentos, de filosofias, levados por tudo que essa terra tem a oferecer, exceto a direção do Espírito Santo de Deus. Portanto, estes são os naturais. E interessante, amados, é que nós temos uma tendência muito grande a nos excluirmos desse grupo. Nos excluirmos do grupo dos naturais. Mas, será que de fato também não estamos dentro desse contexto da naturalidade de viver segundo este mundo? O que é de fato ser espiritual? O que é de fato ser segundo o coração de Deus? O que é de fato viver a vontade do Senhor? Nós temos que analisar todas as situações com muito cuidado para não errarmos em relação aos princípios de Deus para a nossa vida. Irmãos, aquilo que é de Deus, a vontade do Senhor, a direção de Deus para a nossa vida, é algo extremamente sensível, caro, precioso. E eu não posso, de forma alguma, viver a vontade de Deus segundo o meu próprio coração, segundo o meu próprio entendimento. Eu não posso criar para a minha vida princípios para encaixar neles aquilo que Deus quer. A partir do momento que eu olho para a palavra do Senhor, a vejo, até entendo que ela é de fato inspirada, é a palavra do Todo-Poderoso. No entanto, eu reluto, eu tenho dificuldade em aceitá-la, em praticá-la. Eu tenho dificuldade em observar e absorver aquilo que Deus define como meta para a minha vida. Vale ressaltar que a vida do homem de Deus, as metas vêm do Senhor. É o Senhor que nos dirige, é Ele que nos envia, é Ele que guia a nossa existência, portanto, Ele nos dá metas. Mas, se eu não encaixo o meu viver nesses princípios do eterno, corre-se o risco muito grande de ser um homem natural. Mesmo vivendo dentro do meio, mesmo vivendo dentro do nicho evangélico cristão, enfim, mesmo, quem sabe, até como sacerdote na casa do Pai.
Se porventura a minha vida não está segundo aquilo que Deus define, eu não sou uma nova criatura e não estou segundo aquilo que Deus quer. Mas sim, continuo vivendo uma vida velha, uma vida natural, quem sabe retocada, pintada de cal ou outra coisa qualquer, mas a essência continua a mesma coisa. E isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Geralmente nós não estamos atentos ao mandamento do Senhor. E a partir do momento que eu estou numa igreja, membrado numa igreja, eu fazendo alguma coisa para o Senhor, concluo que está tudo muito bem, está tudo muito legal. É assim? Não, não é assim, irmãos. É muito mais sensível, muito mais precioso, muito mais caro. E nós temos que procurar dia após dia essa direção de Deus para a nossa vida. E às vezes não é muito simples, porque demanda uma busca, demanda tempo, demanda querer, demanda desejo, demanda uma série de situações, de fatores que muitas vezes não estamos dispostos a entregar ao Senhor ou pagar o preço que Deus exige para a nossa vida. Amém? O texto chama-nos a atenção para o homem natural. O homem que não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucuras. Mais uma vez, amados, se porventura nós lemos a palavra do Senhor, meditamos na palavra, mas não a praticamos, eis o homem natural em evidência. Eis o homem natural em evidência. A religião não salva ninguém, nem faz ninguém espiritual. Quem move na nossa vida e transforma a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. E hoje o Espírito chama a minha atenção, chama a tua atenção, para que nós possamos rever, quem sabe, esse conceito e observarmos se estamos ou não, de fato, segundo aquilo que Deus quer, segundo aquilo que o Senhor quer. Amém, amados? A palavra diz, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura. Esta é a condição do homem natural. De certa forma, ele é um louco. Quem é um louco? É uma pessoa que não tem o juízo perfeito. É uma pessoa que não raciocina da forma correta, que não consegue gerir a vida de uma forma natural, vamos colocar assim. O louco é aquele que perdeu, quem sabe, o rumo da vida. Não sabe o que faz. Está solto. Perdeu totalmente a consciência. É uma pessoa que não responde pelos seus atos, enfim. E esta é a verdade daqueles que vivem sem Cristo Jesus. Viver sem Cristo, irmãos, de fato, é o ápice da loucura. O ser humano não olha dessa forma, não vê dessa forma, tanto é que nós vemos que os irmãos não levam a palavra de Deus a sério. É o ápice da loucura. Quantas vezes nós vemos que as pessoas não encaram Deus com a devida seriedade? São loucos. Olha só, é uma rebeldia, é um levantar-se contra os princípios de Deus e pior, quando conhecem os princípios de Deus. E isso é extremamente sério. Irmãos, há um texto que todos aqui sabem de cor. Eu acho que todo cristão sabe. A palavra diz que o pecado separa o homem de Deus. Conhece essa verdade? Sim. Quem não conhece essa verdade? Pecado separa o homem de Deus. A partir do momento que o homem vive uma vida natural, em desobediência àquilo que Deus quer, o pecado é gerado na vida. E se o pecado é gerado na vida, afastado ele está de Deus. E isto é muito sério, mais sério do que parece, muito mais sério. Só que o homem natural, levado pela loucura
do seu achar, do seu achismo, da sua sabedoria, da sua sapiência, não conseguem enxergar dessa forma, mas separados estão do amado Senhor. Viver, irmãos, de forma natural é alguém que não é influenciado pelo Espírito de Deus. O Espírito do Senhor não dirige esta pessoa. Ele não tem contato com o Espírito de Deus. Há também esse grupo daqueles que se acham cheios do Espírito. Mas se os frutos não correspondem com o Espírito Santo de Deus, é mais um homem natural, tomado pela loucura, tomado pelos seus entendimentos totalmente vazios da direção do Senhor. Para que nós sejamos de fato homens e mulheres, segundo o coração de Deus, os atos e ações, eles correspondem àquilo que nós pregamos, àquilo que nós afirmamos ser, àquilo que nós afirmamos ser. E nesses últimos tempos, nós temos visto com uma constância tão grande, que o homem natural, ele veste uma capa, irmãos. Uma capa talvez escrito, sou crente, sou servo de Deus, sou filho do papai. Eu não gosto desse tratamento, papai, em relação a Deus. Eu não consigo entender, porque é meu papai. Não, não é papai, é pai. É pai, gente. Mas é uma forma carinhosa de tratar o Senhor. Amados, trate Deus com a honra e a glória que Ele merece. E eu não vejo em texto algum na Bíblia o apóstolo Paulo dizendo, papai, mas pai. É preciso cuidado, irmãos, com estas coisas que o homem natural traz para dentro da sua vida, para de certa forma dar um ar espiritual, espiritualizar a sua oração, espiritualizar a sua forma de falar, quando na verdade o coração está vazio do nosso Senhor, do nosso Salvador. Aqueles que são naturais, não nasceram de novo, não passaram pela transformação, vivem uma vida louca sobre a face da terra, perderam o juízo e estão a passos largos para a perdição, a passos largos para encontrarem-se com Deus e prestarem conta dos seus atos, das suas ações ao Senhor. Portanto, eu quero chamá-lo a atenção. Analisa. Você que está vendo essa palavra na internet posteriormente, achou o nosso canal no YouTube, está vendo, ouvindo essa palavra. Será que você é espiritual ou natural? Será que a tua vida natural não toma uma forma de espiritual, porém, forma não muda? É preciso que haja uma transformação profunda, uma transformação gerada pelo Espírito de Deus. Se porventura as tuas ações, os teus frutos mostram que você não está em comunhão com o Espírito de Deus, claro, você está vivendo como um homem natural. E natural é aquele que para eles são loucuras, tudo relacionado ao Senhor, inclusive a salvação, inclusive a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Amém? As coisas espirituais. Glórias! Mais uma vez, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucuras. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Queridos, um dos grandes problemas hoje daqueles que estão nas igrejas, e isso é quase de forma generalizada, é a falta de compreensão da mente, da vontade, da direção de Deus. As pessoas nesses últimos tempos, elas não conseguem entender aquilo que Deus quer. Não conseguem compreender a vontade do Senhor. Não conseguem praticar aquilo que é do Senhor. Mas tudo isso só é possível, irmãos, quando há uma entrega ao Senhor da vida, da direção da vida.
Quando você busca ansiosamente pela presença do Espírito Santo, oferecendo meios para que o Espírito de Deus, de fato, venha agir na vida. Para que você compreenda aquilo que é de Deus, somente com a direção do Espírito, com a revelação do Espírito de Deus. E se porventura, nesses tempos tão difíceis nos quais nós estamos inseridos, essa época do fim, se nós não mergulharmos na palavra do Senhor, se nós não procurarmos ler a palavra na direção do Espírito, não intelectualmente, ler intelectualmente, trazer conhecimento para a mente apenas, mas apenas trazer conhecimento não é o suficiente. Nós temos que ler a palavra, encher a nossa mente com ela, mas em oração para que o Espírito nos dê a revelação, a direção certa, para que assim, irmãos, as coisas espirituais sejam, entre aspas, comuns a nós, comuns à nossa vida de servos do Senhor. Nós sabemos que a mensagem da cruz, se não houver esse mover do Espírito Santo de Deus, foi apenas um que morreu na cruz e hoje as pessoas carregam ele pendurado numa cruz pequenininha, ou na porta da sua casa, num adesivo, numa foto, coisa assim, exatamente pelo fato de não entender a morte desse Senhor que ressuscitou. A partir do momento, amados, que a pessoa olha para a cruz, olha para Jesus pendurado na cruz, mas ele não consegue entender, é ilógico para ele, não faz sentido. Deus poderia ter feito de forma diferente, tanto é que essas pessoas procuram viver de forma diferente. Ou seja, diferente de quê? Diferente do mandamento do Senhor, da ordem do Senhor, mas segundo o seu próprio entendimento. Eis aí, amados, eis aí as consequências desses que não conseguem ver, não conseguem entender aquilo que é espiritual. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Como eles não têm em si o Espírito Santo de Deus para trazer o discernimento, a direção, deixam-se levar mais uma vez pelas filosofias, pelas loucas teologias, pelos entendimentos, enfim, tantas outras coisas que hoje permeia a vida do chamado cristão, mas sem Cristo Jesus. E nós, como servos do Senhor, amados, que procuramos viver a vontade do Eterno, é necessário que haja uma atenção muito grande com relação a estas coisas. Será que você entende a mensagem da cruz? Será que você entende o porquê Jesus morreu numa cruz? Será que você entende a ressurreição de Cristo e a brevidade da sua volta? Será que você entende qual é a missão, a meta que Deus traçou para a tua vida sobre a face da terra? Será que nós entendemos isso? Será que nós compreendemos que estamos aqui não para vivermos para nós mesmos, para usufruirmos daquilo que esse mundo tem a oferecer, dos prazeres, das alegrias, quem sabe, enfim, todas essas coisas? Há um pacote de coisas que esse mundo oferece. Será que nós estamos aqui para vivenciar esta situação? Amados, os naturais responderão sim, estamos aqui para usufruir o que essa terra tem de melhor e tem a oferecer. Mas aqueles que entendem a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo, responderão não. Nós estamos aqui para honrar, para glorificar, para adorar o Criador. Eis o objetivo de Deus em criar o homem, que ele seja adorado, glorificado pela sua criação. E esta é a missão que o Senhor colocou em nossas mãos. A missão de, movidos pelo Espírito de Deus, após passarmos por um novo nascimento, uma transformação tão intensa, tão profunda, não mais vivermos para satisfazermos nossos anseios, mas sim para satisfazer aquilo que o Senhor tem proposto para cada um de nós. Se nós entendemos esta verdade, é porque
já somos espirituais e somos movidos pelo Espírito de Deus, mas o entendimento vai para a prática. Se nós entendemos, vamos praticar. Se nós não praticamos, eu entendo, mas sabe como que é? Não dá para praticar é difícil, a carne é fraca, aquela coisa toda, etc, etc. Essa pessoa ainda está vivendo naturalmente. E os naturais não acessarão o reino dos céus, porque na verdade estão no pecado, estão vivendo na prática do pecado, e é preciso entender essa verdade. Queridos, mas como podemos mudar? Como podemos mudar se preciso? Como podemos mudar? A mudança, irmãos, ela exige de cada um de nós dedicação, exige tempo, exige amor para com o Senhor. Estou citando não numa ordem lógica, mas aleatoriamente. Ela exige o compromisso, a dedicação, o amor ao Senhor. Exige que nós nos entreguemos a Ele, que haja uma mortificação da carne. Precisamos matar a velha carne. O que é a carne? Os nossos desejos, a nossa, quem sabe, natureza. E essas coisas relacionadas ao velho homem, que separa-nos de uma comunhão real com o Todo-Poderoso. A partir desse momento, amados, nós vamos experimentar o descortinar da vontade do Senhor sobre a nossa vida. E teremos prazer na oração, em submetermos à vontade do Senhor, vivermos aquilo que é de Deus, em conhecermos a palavra, em lermos a palavra, em ouvirmos aquilo que é de Deus. E tudo isto relacionado ao Senhor será prazeroso, porque não mais vivemos segundo o homem natural, mas segundo o Espírito de Deus, segundo o mover do Senhor. E nós precisamos estar atentos a esta realidade, a esta verdade. Mas esse texto ainda chama-nos a atenção para a necessidade de uma transformação intensa na nossa vida. Amém? O homem natural só há de compreender aquilo que é de Deus, aquilo que o Senhor nos revela hoje, a partir do momento que ele passa por esta metamorfose. Na verdade, é exatamente isso, uma metamorfose. Para quem não sabe, acho que todos sabem, porque isto é bem comum, a linda borboleta que nós vemos, antes foi uma feia lagarta. Olha como Deus é perfeito. Ele pegou uma lagarta feia, repugnante, aquela coisa, e a transformou numa borboleta que todo mundo acha legal. Hoje eu não vejo, aliás, nunca vi, alguém com uma lagarta tatuada no peito, no braço. Mas a borboleta está em todas. Tatuada, aquela coisa toda. Aquilo que é bonitinho tem a figura de uma borboleta. Veja como são as coisas. Irmãos, se não houvesse a metamorfose, a transformação intensa, não era possível contemplarmos a borboleta. É isso que Deus quer. Esse exemplo é perfeito para essa transformação pela qual nós devemos passar. O Senhor, irmãos, Ele nos vê naturalmente, fazendo uma associação, uma analogia, o Senhor nos vê como uma lagarta, separada dele, feio, machucado, quem sabe, repugnante, aquela coisa toda. Mas um dia o Senhor olhou para essa lagarta, olhou para esse homem feio, mergulhado no pecado, e viu que era necessário que ele fosse restaurado. Eis que entra Jesus em cena. Jesus, por amor a nós, e essa situação do amor de Cristo nós não vamos compreender, só lá na glória, brevemente vamos entender, mas aqui na terra é difícil.
Mas Jesus, por amor a nós, Ele deu a sua vida. E a partir do momento que Ele morreu na cruz, seu sangue derramado, nós fomos transformados. Eis a metamorfose. O Senhor nos transformou de um homem pecador, imundo, sujo, mergulhado em toda sorte de males. Longe dele, natural. O Senhor nos transforma em um homem segundo o seu coração, à semelhança de Cristo Jesus. Eis a operação que é o mover do Espírito de Deus na vida do ser humano. É o Espírito Santo de Deus que opera, é o Espírito Santo de Deus que trabalha, é o Espírito Santo de Deus que faz de uma forma milagrosa, extraordinária, essa transformação, essa mudança de conceitos, princípios, essa mudança de concepção da vida, essa mudança até de caráter. Quando o Senhor transforma o homem de natural para espiritual, até mesmo o seu caráter é transformado. E a partir dessa regeneração, dessa mudança de vida, dessa metamorfose, eis que o Espírito de Deus nos dá o entendimento necessário para vivermos a verdade do eterno no nosso dia a dia, para fazermos aquilo que Deus quer, para praticarmos a vontade do eterno e estarmos, segundo Ele, sobre a face da terra. Eis aí, amados, como somos transformados e feitos em novas criaturas, para que o nome santo do Senhor seja exaltado em nossa vida. Eis o motivo, eis a razão da nossa vida: exaltar o Senhor, adorar o Senhor, glorificar a Deus. Nós não estamos aqui para vivermos como reis, vivermos o melhor que essa terra tem a oferecer, ou vivermos no pior estado possível, como prega algumas religiões, que o homem precisa viver no pior estado possível. Não, nós estamos aqui para fazermos exclusivamente a vontade do Eterno e honrá-lo em todos os nossos atos e em todas as nossas atitudes, pensamentos e tudo mais que forma o nosso eu, que compõe o nosso eu. É assim que Deus quer que sejamos. A partir desse momento, a nossa vida passa por um ápice, uma transformação. O Senhor, Ele passa a nos dirigir. A Bíblia diz que somos guiados pelo Espírito de Deus. É o Espírito Santo do Senhor que guia a nossa vida. E isso é mais sério do que parece. Porque hoje, nesses últimos tempos, tempos loucos, tempos do fim, Jesus está voltando. As pessoas, elas vivem uma falsa religiosidade, uma falsa fé, tudo é fake. Ou seja, o Espírito Santo de Deus devia guiar-nos. Se o Espírito de Deus nos guia, Ele vai nos guiar pelo caminho reto. É impossível, entenda, é impossível que o Espírito Santo de Deus nos guie por caminhos tortuosos. Ou seja, fora da vontade do Eterno. Esse entendimento é comum ao homem natural. Mas o Espírito de Deus, Ele nos guia em toda verdade. Sempre na verdade do Senhor. E se na vida de alguém, você que está ouvindo essa palavra, e se na tua vida, ela não está segundo aquilo que o Espírito determina, ou que nós entendemos como fruto do Espírito, você com certeza necessita passar por uma transformação. Você está vivendo como homem natural, e o homem natural não consegue entender ou captar, deixar-se dirigir, guiar pelo Espírito Santo do Senhor. E uma das formas melhores para que nós possamos analisar a nossa existência e vermos se somos de fato guiados pelo Espírito, é observando os frutos. Observe o fruto da tua vida. Se você frutifica no Espírito, Gálatas capítulo 5, ou se você frutifica nas obras da carne. Se você frutifica naturalmente, não excepcionalmente, mas naturalmente nas obras da carne, natural você é. Não é possível
fazer uma associação daqueles que frutificam na carne com o mover do Espírito Santo ou guiados pelo Espírito Santo do Senhor. E isso é simples, é bem simples, mas às vezes as pessoas, elas têm dificuldade em entender por quê. Quando o coração está dominado pela carne, pela velha natureza, influenciado por Satanás e seus demônios, insuflado por toda sorte de coisas ruins, o homem se acha muitas vezes bom demais e ele não consegue ver os seus atos terríveis. Ele não consegue ver a obra da carne na sua existência e ou as obras da carne nas suas vidas. Nós temos que refletir com muito carinho, irmãos, todas estas coisas. Elevarmos Deus extremamente a sério. Deus a sério. Não sejamos como loucos, pessoas que perderam o juízo, que andam soltos, sem saber o que fazem. Mas necessário é que haja um centrar-se em Cristo Jesus. Estarmos centrados no Senhor, guiados pelo Senhor, cheios de Cristo Jesus. E assim, com certeza, amados, com certeza, nós vamos reconhecer aquilo que é de Deus e vamos viver como espirituais, praticando a vontade do Eterno em todas as áreas, situações e onde quer que você esteja, com prazer, com alegria, porque há de fazer para o teu Senhor, para aquele que é teu dono. Mais uma vez o texto, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo Jesus. E fechando essa palavra, versículo 16, última parte, disse o apóstolo Paulo: temos a mente de Cristo Jesus. Ter a mente de Cristo Jesus é ser guiado pelo Espírito, é ser direcionado pelo Espírito, é frutificar no Espírito, é mostrar em atos e ações o teu testemunho, apontando sempre para o Senhor. Teus atos, tuas ações, sempre apontando para o Senhor. Amém, amados? Portanto, estejamos atentos, analisemos a vida, que haja uma reflexão profunda. Vamos passar essa vida pela peneira e vermos se somos naturais e ou espirituais, se temos ou não a mente de Cristo Jesus. E não sejamos bonzinhos conosco mesmo. Se porventura nós encontrarmos qualquer traço de coisas naturais, ou seja, daquilo que não é de Deus, é o tempo da confissão de pecado, da restauração e da busca da presença do Senhor. E isto de forma desesperada, já que nós não sabemos quando o Senhor há de lacrar a nossa vida. Amém? E a nossa vida será lacrada logo, logo. Lacrada com a morte ou lacrada com a volta de Cristo Jesus. De uma forma ou outra, vamos nos apresentar diante do Senhor para sermos julgados. Sejamos atentos a esta realidade. Vamos orar? Amado Deus, muito obrigado por essa palavra, que nós possamos entendê-la, Senhor, e vivermos como espirituais, jamais satisfazendo a nossa carne, como homens naturais. Ó Deus, dá-nos a direção e o entendimento, a compreensão, o discernimento, para que em todas as coisas façamos a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e nos dê o discernimento necessário para que vivamos segundo a mente de Cristo Jesus. Mensagem 1361.